Bom dia a todos. O Toffoli foi dado aí pela Polícia Federal como suspeito de corrupção passiva. E agora eles estão analisando lá para chegar no entendimento. E com o andamento do caso, está se configurando aí que sim, houve crime da parte dos envolvidos. E tem muita gente aí que tá para cair, né? Presidentes de instituições que, estão travando aí processo de impeachment, e tá bem interessante. Nós estamos também entrando com o Dr. Oscar Chapano. Ele vem com as informações da política. Nós também parabenizamos a Polícia Federal. E é isso. Vamos que vamos, que o show não pode parar. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. Vamos entrar a partir de agora. Ter de posição da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, retirou, aguardando o posicionamento da anistia, de colocar o senhor Bolsonaro imediatamente fora da prisão, como também todos os sequestrados, como também todos os generais, ou seja, todo o processo findo, não tendo nada a responder de todos os que participaram das orações que eles estiveram no acampamento, porque quem foi preso foram pessoas inocentes, e os que procederam com esse quebra-quebra foi o sindicato do Paulinho da Força, tudo com provas irrefutáveis de centenas de câmeras que estão acauteladas com 60 agências de inteligência. Então nós temos o posicionamento em que o presidente falsa identidade, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ele se expressa que está outorgada as sanções que estavam pesando no senhor Alexandre de Moraes, a sua cônjuge e também a seu instituto, em que eles têm o nome deles retirados da lista da OFAC, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. Mas não significa que isto sucumbiu, porque isto tudo se projetou sabendo que existe uma votação da anistia imediata, outorgada pelo presidente da Câmara de Deputados, colocado para ser já estabelecido. E isto levou à interpretação do senhor Trump a proceder desta forma, querendo negociar os prejuízos que Alexandre de Moraes teve com o senhor, processou contra o senhor Elon Musk, a posição da base de Alcântara, onde ele vai poder se posicionar tecnicamente ao desempenho de toda a sua engenharia, também do seu conhecimento de foguetes, na base de Alcântara, como também a possibilidade de estabelecer o IA, mas está prejudicado
devido a que o governo da falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva cometeu espionagem contra o Paraguai. Então, o Brasil não tem mais a oportunidade de comprar a energia excedente do Paraguai, não tem mais essa possibilidade. Então, os Estados Unidos da América vão estabelecer a sua tecnologia de IA no Paraguai. E lá eles vão usufruir da energia de Itaipu. Por quê? Porque há um problema de espionagem produzido por este falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Então, também nas terras raras, a China tem 40% da capacidade de terras raras no planeta. Os Estados Unidos também têm capacidade de uma mina que supera essa capacidade, mas não há possibilidade devido à falta de entendimento com o governo regional onde se encontra esta jazida de terras raras na América. Então, ele estabeleceu o Brasil, ele tem também uma quantidade de terras raras muito superior à China, e ele quer que essas reservas permaneçam com o Brasil. Então, é prioridade. Isto tudo posto está colocado para ser negociado com o governo brasileiro ao entendimento dos fatos, atos já pré-estabelecidos. Mas há um porém. Eles não otorgaram anistia para o senhor Bolsonaro, para os sequestrados que continuam na prisão e torturados, para os generais que foram colocados na prisão, todos eles continuam presos. Então, o senhor Trump, ele não gosta de ser enganado. Ele não gosta. O senhor Trump, ele manteve a negociação, ele falou e disse, vai ter anistia? Sim, vai ter anistia. E aqui eles disseram que é dosimetria. Não, não é dosimetria o que interessa. Dosimetria é o cálculo contábil das penas a serem cumpridas pelos réus que cometeram crimes. E isso compete ao judiciário e não ao legislativo. Então, este procedimento, ele está e ocasionou com o posicionamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva falou que haveria anistia. Anistia imediata, ia soltar todos os presos políticos, ia soltar o senhor Bolsonaro, todos os generais, e eles poderiam chegar a negociar os crimes cometidos do senhor Alexandre de Moraes contra o povo dos Estados Unidos da América. E os valores a serem ressarcidos por este Alexandre de Moraes e pelo governo brasileiro seriam abatidos perante uma negociação em tarifas, em comportamento de afago, a chegar a um denominador comum e acabar com esse posicionamento de má intenção. Mas nós estamos vendo que se trata de querer dar um calote ao governo americano, e isso é impossível. Então, o perjúrio, a falsa vontade de chegar
ao entendimento irrita muito o senhor Trump, porque o senhor Trump ele se encontra em guerra atômica nuclear, cujo alvo é Pepe da Colômbia, Maduro da Venezuela e Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Este último, ele se aproximou através do JF, os irmãos dos abatedouros de carne, que eles traficam cocaína dentro das vacas, do transporte de animais, e que várias embarcações foram apreendidas com toneladas de cocaína dentro das carcaças das vacas que vieram a falecer no transcurso e que foram presos por embarcações da França, de Portugal, da Holanda, cujo contrabando de cocaína rota do Brasil para a Europa. Então, estamos vendo que se trata de terroristas. O Brasil é um narco-estado terrorista. Ele está posicionado com o Hamas, o Hezbollah, o Irã, a China, a Rússia, a Turquia, a Norte-Coreia. Então, nós estamos já determinando o posicionamento de guerra atômica nuclear contra o Brasil, onde vamos estabelecer já a invasão ao Brasil em 27 estados e estabelecer a junta militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, visto que quem está ocupando a presidência da República é uma falsa identidade chamado Luiz Inácio Lula da Silva, um mentiroso contumaz, ao qual ele disse que haveria anistia, e não dosimetria. Ninguém aqui está falando de dosimetria. O que foi falado para o entendimento de chegar a um acordo e que foi específico com as ações diplomáticas é de anistia, não de dosimetria. Anistia é libertar o senhor Bolsonaro imediatamente, libertar os generais, libertar todos, porque a pena estabelecida pelo crime de espionagem, pelo crime de inserção de documento de migração nos Estados Unidos da América, posicionou o mandante. Esse mandante é Alexandre de Moraes. Ali somente ele já pegou 30 anos. O documento que ele seria colocado em evidência pelo advogado defensor do réu, que se estipula que ele esteve nos Estados Unidos e ele não esteve, ao ele querer mostrar o documento falsificado, tomou voz de prisão e foi colocado do lado de fora do fórum. Ele não foi preso, ele foi expulso da defesa a querer mostrar o documento que foi estabelecido para uma falsa narrativa de crime. Da mesma forma com a senhora deputada Carla Zambelli, que não há provas, não há nenhuma prova que coloque ela como se fosse a que invadiu o computador do Alexandre de Moraes e expediu o mandato de prisão do mesmo, e o mesmo assinou. Quem fez isso foi o hacker colocado por ele, por Alexandre de Moraes, e que certamente ele vai fazer o seu posicionamento já de quem o contratou, que neste caso foi Alexandre de Moraes. Então,
Tudo isto já está com vastas provas, não somente pelo fato deles serem uma máfia no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também querer estabelecer a ditadura do representativo operadores do direito em querer se chamar Supremo, Poder Supremo. E não é Poder Supremo, porque eles não têm poder. Então as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão proceder à captura e prisão destes traidores à pátria e vão permanecer na ação já conhecida de 64, a estabelecer o equilíbrio devido à instabilidade no parlamento. Todo este procedimento foi monitorado pela IA, dando todo o procedimento das distribuições, do espólio, do desvio de dinheiro de fundos de aposentadoria que não têm seguro e não podem ser ressarcidos. E isto é um crime com fato e ato e circunstância que coloca o cartel do Solis, o substituto, que em realidade nunca foi, sempre foi o operacional Brasil. Então é assim que quando o senhor Bolsonaro determinou que todos os adidos militares da Venezuela saíssem da presença do território da República Federativa do Brasil. Estes indivíduos, estabelecidos na estrutura de governo do primeiro, segundo e terceiro escalão, se submeteram ao comitê chinês, máfia chinesa, cujo líder, Xi Jinping, já está banido, já está fora, porque ele tem procura dentro da China. Então, todo generalato, há um levante militar em toda a China. Então, a China não quer ser mais comunista. Ela quer ter liberdade. Ela não quer ser um soldado que permaneceu durante 6 anos prestando serviço como militar e a seguir foi lhe dado que assumisse uma fábrica, um conglomerado financeiro no Brasil, atingindo empresas de outorga de poder proceder com os transmissores de ondas eletromagnéticas, AM, FM, e tudo isto na mídia, que são outorgas. Você pode ter outorga no máximo 10 anos. E que nunca a Anatel fez censo. Então, está todo mundo envolvido, autarquias. Então, é a estrutura do governo, do narcotraficante, que determina o pagamento do México, da Colômbia, da Venezuela, da Europa, do Vietnã, e que todos os elementos já foram alcançados pelas tropas especiais. Estamos em guerra atômica nuclear declarada por estes elementos. Há uma briga de liderança entre a China e a Rússia, a Turquia, o Irã. Entre eles, um quer ser o chefe. E dentro da membresia dos subordinados, Clube ONU, 196 países, com o primeiro, segundo e terceiro escalão comprometido ao delipêndio, ao roubo,
E tudo isto sendo negociado por uma falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então está pedido a prisão através da Interpol, que já está a vigorar, de Toffoli e Alexandre de Moraes, porque não há averbação jurídica. O órgão, ele está em a administração destes procederes jurídicos são elaborados por um comitê chinês. Essa toda hermenêutica, procedimento de querer justificar o injustificável, porque é espionagem, é motim, é insurreição, é crime lesa pátria, a entregar as riquezas do Brasil. Já entregaram o dinheiro de todos os aposentados, todos os fundos, em 27 estados e 5.070 municípios. Todo mundo procedendo da mesma forma, querendo se logo completar, recebendo dinheiro. E, claro, muitos querem receber mais. Então, isto acabou. Não tem como proceder mais. O Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Então, estamos aguardando o procedimento que já foi de outorga de vários generais a entregar o Executivo Judiciário e o Parlamento, como também vários governos e também municípios. Todos vão dizer que estavam submissos à ordem do superior. O crime foi feito. Custa as vidas dos brasileiros, de crianças, da estabilidade financeira. Crime fiscal. O custo de um operário brasileiro é de 30%, 37% de taxas contra o empregador. Na França é 27%. No resto do planeta é 17%. Então, o crime é um crime de usura, de agiotagem, que levou tantas famílias a ter que fazer o êxodo e tentar a vida nos Estados Unidos da América. Atravessaram selvas, famílias inteiras, com crianças, fugindo desta Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Estamos em guerra atômica nuclear, porque está na mão desse Putin, desse Xi Jinping, desse Irã, Ali Khamenei, do turco Erdogan, do norte-coreano. Todos eles cagam goma, falam que faz, acontece. Então a hora chegou. E tudo isso vai durar 15 anos. Não é segurar, empurrar com a barriga mais 2 anos. Não. A administração em estado de guerra atômica nuclear, em que as armas estão liberadas, é guerra iminente. E eles disseram, o Putin afirmou que vai fazer do Brasil uma base nuclear. O primeiro objetivo dele é colocar bombas em 2.300.000 favelas.
e acabar com o povo brasileiro, porque a intenção é essa, extermínio da população. Entendam, estamos em guerra atômica. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, na função juiz corregedor internacional, na função de interventor pelo Tribunal Penal Internacional em 125 países, com Exército, Marinha e Aeronáutica, com 60 agentes de inteligência, a exercer o cargo do relatório. Vocês que pensam que inventaram a pólvora roda, o espaguete, vocês caíram de paraquedas e procederam a que estamos expostos. Esse é o relatório.